Salve, rebeldes! Vocês estão ouvindo o podcast Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão. Aqui quem fala é o MK, diretamente da Comuna Imaginária do bairro Floresta, com a participação do companheiro Lucas Alvarez na edição do nosso áudio e preparação do videozinho para o YouTube, e também da companheira Fernanda fazendo o card que acompanha aqui o nosso episódio. Chegamos ao episódio de número 23. Hoje faremos uma homenagem a David Graeber, cientista social e anarquista dos Estados Unidos, que também teve uma atuação em Londres e apoiou várias lutas pelo mundo, que infelizmente nós perdemos David Graeber no último dia 2 de setembro. Então, para fazer memória ao companheiro recém-falecido, convidamos aqui Peterson Silva, companheiro que constrói a luta estudantil em Florianópolis e também pesquisa na área de sociologia, e que tem uma leitura e uma proximidade de diálogo com a obra de David Graeber, inclusive entrevistando ele recentemente quando esteve em Londres. Então, com vocês, o nosso episódio em homenagem a David Graeber. Olá, Peterson, companheiro, seja bem-vindo ao podcast Bloco A. É com uma alegria que eu te recebo, mas também com uma tristeza, porque é um momento aqui de reflexão para a gente pensar um pouco e fazer uma homenagem ao companheiro que se partiu recentemente, no dia de ontem, no dia 2, o companheiro David Graeber. Peterson, como você está, companheiro? Tá tranquilo também, mas triste, né? Bem pesaroso. É uma grande perda aí para a comunidade anarquista, acadêmica também, enfim. É bem complicado, bem pesado esse momento. Só para situar um pouco a companheirada que está ouvindo o podcast, David Graeber nasceu em Nova York no dia 12 de fevereiro de 1961 e faleceu em Veneza, na Itália, agora no dia 2 de setembro de 2020. David Graeber tem alguns livros publicados em língua portuguesa, como Fragmentos de uma Antropologia Anarquista, Um Projeto de Democracia, pela editora Paz e Terra, o livro Dívida, pela Três Estrelas. Esses são os que eu tenho comigo aqui. Eu não sei se ele teria mais alguma outra obra em português, mas aí durante o papo aí o Peterson pode situar a gente. Então ele tem vários artigos em língua portuguesa disponibilizados nos portais aí, tanto do campo libertário, anarquista, da esquerda, como também em portais e grandes meios de comunicação. Eu convidei o Peterson porque o Peterson tem uma aproximação aí com a obra do David Graeber, com a trajetória acadêmica e política do David Graeber. E, de alguma maneira, o Peterson também é um pesquisador na área de sociologia e também um companheiro militante. Então, tem aí razões de sobra para trazê-lo para fazer essa homenagem ao David Graeber. Então, para começo de conversa, Peterson, como ocorreu o seu contato com a obra do David Graeber? Primeiro vem o aspecto militante, vem o aspecto científico. Como que dá esse teu contato com a obra? Cara, assim, é curioso porque parece até aquele membro da família assim que você conhece desde sempre, sabe? Agora, olhando para trás, assim, eu já não lembro mais quando que eu tive contato com a obra dele. Mas é muito interessante porque desde eu fiz graduação em ciências sociais, né, quando você estuda política, sociologia e antropologia juntos, e depois eu segui especificamente para sociologia e ciência política. Mas ele é um antropólogo, né, de carreira, e é muito interessante que mesmo assim ele tem uma obra muito prolífica e nesse nexo dele entre pesquisa antropológica, etnografia e a militância política surge uma obra que é muito versátil, né? Então, mesmo até hoje, falando aí, pesquisando sobre política, teoria política, eu continuo citando bastante a obra dele, assim. E eu já não lembro mais exatamente como foi a minha aproximação original, mas ao longo do tempo fui lendo mais coisas dele e esse ano passado, na verdade, tive a oportunidade de ir para o Reino Unido num estágio de sanduíche, que chama, né, doutorado de sanduíche, financiado pelo CNPq e pela CAPES, desculpa. E aí lá, estando mais próximo, consegui conversar, né, com ele em pessoa, fazer uma entrevista com ele e tal. E foi um momento muito bacana, porque a gente vai usando as teorias e tal, mas fica aquela dúvida, né? Fica algumas coisas que a gente adoraria falar direto com o autor.
e foi um momento bem bacana aí. Peterson, só para situar os ouvintes também, apresente, eu sei que fazer isso é um pouco injusto, né? Com um pesquisador que fica ali 2 anos no mestrado, 5 no doutorado, né? Mas só apresente para a companheirada que está ouvindo qual que é a tua abordagem de pesquisa, teu objeto de estudo, por onde você transita aí, para a gente começar a entender também do lugar que você observa, interpreta e dialoga com a obra do David Graeber, por favor. Não, com certeza. Inclusive, falha minha não ter feito isso antes. Isso é fundamental. Eu sou aqui de Floripa, né? Estudo na UFSC, tanto da graduação até o doutorado. E aí eu fiz Ciências Sociais e aí estou agora no programa de Sociologia e Ciência Política, né? E eu pesquiso principalmente teoria política. No mestrado, por exemplo, pesquisei a ideia de legitimidade entre anarquistas e no doutorado estou continuando pesquisar a tradição anarquista de pensamento, só que dessa vez pesquisando especificamente o conceito de liberdade entre anarquistas, né? Então, como um grande autor que tem bastante alcance aí, midiático, até público, né, faz intervenções públicas de um ponto de vista anarquista, o David Graeber é uma grande fonte, né, para analisar principalmente para onde o anarquismo está indo por hoje em dia, né? É bacana, cara. Tu já dá um indicativo, quando a gente entrevista alguém aqui, já surge possibilidades de novos episódios, né? De tantos entrevistados que já tivemos aí, por volta de 22 a 25 pessoas, sempre pinta novos episódios, né? Tu já deu um indicativo de um aí. Trabalhar essa questão da liberdade no anarquismo seria um tema importante. Mas agora vamos, né, se aproximar um pouco da trajetória de vida do David Graeber, né? Eu sei que é pouco, eu particularmente acho um pouco inconveniente, né, a gente entrar nessa dinâmica pessoal dos companheiros e das companheiras, independente da trajetória pública que tem, mas eu entendo que, como elemento de homenagem, de reflexão da obra, é importante também a gente localizar, né? Quem é esse nova-iorquino que vai entrar no anarquismo, vai ter uma projeção grande na academia e na opinião pública, tanto no norte quanto no sul global, né? Então, se tu puder apresentar um pouco dessa trajetória da vida do David Graeber, e aí depois a gente vai, como a gente combinou anteriormente, a gente vai entrando aí nas obras, na participação política, na visão dele de ciência, mas se tu puder nesse momento assim fazer uma trajetória de vida para quem está ouvindo aí se aproximar um pouco. Cara, e é super importante, na verdade, como a gente vai conversar mais depois, um pouco sobre o impacto dele no anarquismo, a gente tem que se preocupar mesmo com essa questão de posição, é uma questão fundamental, assim. E é uma questão que ele levava sempre para as intervenções públicas dele, porque, por exemplo, assim, né? Então vamos lá, vamos falar desde do começo, né? O pai dele era um operário, né? A mãe dele também, inclusive, era uma figura muito importante do sindicato de costureiras de Nova York. E o pai, ele era eu chamava Kenneth Graeber, o nome dele. Ele era um comunista que havia lutado, inclusive, na Guerra Civil Espanhola. Então, o Graeber ele sempre falava muito dessa relação com o pai como uma relação que já trouxe para ele referências, né, de que o anarquismo era possível, era um mundo possível aí desde de infância, adolescência, enfim. E ele era um cara que vem dessa origem de classe trabalhadora e sempre trouxe isso, né, como uma questão que informava muito a visão de mundo dele e a atuação dele. Então, por exemplo, ele entra na academia e ele, vez por outra, no Twitter ele era muito ativo comentando isso, como ele sempre se sentiu muito deslocado na vida acadêmica, assim, né? Porque eu até tenho eu estava conversando contigo, né, sobre uns links aí, eu vou referenciar coisas que o pessoal pode seguir depois. Tem um tweet específico dele, uma série de tweets em que ele vai conversando, falando sobre como fez a diferença, assim, esse pano de fundo dele, né? Então, por exemplo, esse tweet aqui que eu estou referenciando, ele fala que ele teve que aprender as regras acadêmicas sozinha, né? E acadêmicas, ele está dizendo assim, as regras de comportamento. Ele deu até uma lista interessante. Ele falou assim, ó, que você nunca pode confiar que os seus superiores hierárquicos vão fazer o que eles devem fazer. Você nunca pode ficar chateado se eles não fazerem o que eles deveriam fazer. É você que tem que descobrir como que eles têm que te ajudar, como que eles deveriam te ajudar, e você tem que respeitosamente estimular eles a fazer isso, né, de um jeito que não seja, né, ruim, seja considerado desrespeitoso.
E ele diz assim, para alguém que tem pais acadêmicos, pais advogados, pais da vida profissional, é algo que você absorve quando vai crescendo, mas se você tem, né, vem de outra origem socioeconômica, você vai ser visto como alguém que tem uma personalidade difícil. Então ele sempre foi muito, se sentiu muito deslocado na academia, e isso inclusive vai impactar um episódio aí da vida dele que se tornou pública, né? Que é a questão dele da demissão de Yale, né? Então ele fez um mestrado e doutorado na Universidade de Chicago, sob orientação inclusive do Marshall Salins, que aí é um gigante aí da antropologia americana, né? Estadunidense. E daí depois ele foi para a Universidade de Yale, né? Onde ele ficou até 2005, quando ele foi demitido. Ele foi demitido logo antes de ele conseguir se tornar um professor daquele que a gente tenure, que a gente chama, né? Que ele não pode ser mais demitido e tal, ele tem estabilidade, digamos assim, né? Isso na carreira de lá. E essa demissão dele foi muito complicada porque tem a ver com o envolvimento dele com uma luta estudantil, né? Então, isso toca muita gente, por exemplo, eu que faço militância em meio estudantil, a gente tem muitas vezes a classe de professores não dando muita bola, às vezes, para as lutas estudantis, e o Graeber sempre foi um cara que teve muito né, do lado dos estudantes, e isso deu ruim para ele, né? Acabou demitido, e mesmo com... Aí eu vou deixar um outro link para a galera também, que é o relato dele sobre o que aconteceu anos depois, e ele vai falando como foi difícil depois ser considerado para outro trabalho, né? Depois que ele foi demitido, ele recebeu todo tipo de apoio de vários acadêmicos, assim, peixe grande de lá, falando, não, o cara é bom, né, é importante para antropologia e tal, e mesmo assim, dezenas de universidades ele tentou trabalho e não conseguia, né? Então, ele se sentiu muito rejeitado, assim, traído pela academia estadunidense, antropologia estadunidense, e nesse relato, inclusive, desse post dele no Public Anthropologist, ele fala assim, né, que os dois familiares mais próximos dele, que tinham sobrado já na época, ainda vivos, que era o irmão dele e a mãe dele, sofreram doenças terminais prolongadas justamente nessa época desse processo de demissão de Yale. E aí ele falou que daí, inclusive, o casamento dele da época acabou devido a esse estresse todo e tudo mais, ele ficou profundamente isolado. Mas depois disso ele foi para o Reino Unido, daí ele encontrou refez a sua carreira lá, né? Foi primeiro para Goldsmiths, onde inclusive que é a casa de um outro acadêmico anarquista muito famoso, que é o Carl Levi, um cara fantástico também. E aí depois da breve passagem pelo Goldsmiths, ele foi parar na London School of Economics. E daí ele começa uma fase extremamente prolífica da carreira dele, que é onde ele publica o livro Dívida, né? Publica o livro Dívida, e que é aí que ele ganha muita projeção internacional. E, enfim, desde mais ou menos essa época até esse ano, enfim, ele estava casado daí com a artista soviética Nika Dubrovsky, com quem, inclusive, escreveu um livro, uma das pessoas com as quais ele escreveu o livro, que é esse livro inédito dele que eu consegui ler adiantadamente. Né? Então, essa eu acho que foi um pouco da trajetória de vida dele, assim, né? Dos episódios marcantes aí, um pouco da trajetória pessoal, que mostra como essas questões políticas aí estavam sempre atravessadas nessa trajetória dele, desde do pano de fundo de classe trabalhadora dele até a academia, onde ele nunca sentiu que ele realmente podia fazer parte, assim, né? Então essas questões de classe aí estavam ele estava sempre bem atento para esse tipo de questão. É muito interessante para pensar, né, olhando assim ao universo dos Estados Unidos. Eu não entendo muito do mundo acadêmico dos Estados Unidos, mas, por exemplo, uma trajetória, dá para fazer um paralelo com a trajetória do Howard Zinn, que é um cara da história que eu gosto muito, e ele também vem de uma família de classe trabalhadora, e parece que ele também tem essa experiência muito próxima da sua origem social e sua militância e o modo como ele era entendido, assim. E já vi outros relatos também. Peterson, dando continuidade a essa trajetória aí mais biográfica, a parte da militância do David Graeber, ela tem uma experiência anterior à universidade, ela começa depois da universidade, como que se dá, assim, da militância, que eu digo no aspecto mais organizativo? Por exemplo, vou dar um exemplo, que a gente vai falar depois do livro Um Projeto de Democracia, onde ele analisa o Occupy Wall Street de 2011. Ali você vê a figura dele como parte daquela organização coletiva e horizontal que existia, né? Então ele tem uma ação militante orgânica, digamos assim, né? Tem outras experiências anteriores dele,
O que tem para a gente conhecer sobre esse aspecto? Então, ele diz que, bom, essa questão de ele poder se imaginar, né, se definir como anarquista vem do pai dele, mas ele diz que ainda assim estava muito distante até ele fazer o trabalho de campo dele em Madagascar, o doutorado dele, né, ele passou acho que 2 anos lá, se eu não me engano. E lá ele foi justamente, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, foi por uma comunidade em que o Estado basicamente desapareceu, né? Ele conta que o FMI fez aquelas imposições lá dos anos 90 para países africanos e o Estado basicamente sumiu do interior do país, né? Não tinha nada lá, não se fazia sentir lá, exceto talvez por pagar salário de alguns professores e tal, uma coisa muito pequena. Então, basicamente o pessoal foi deixado à sua própria sorte e esse é justamente um argumento que ele faz no livro, né? Pô, se a polícia desaparecer, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a gente vai dar um jeito de conviver, que é justamente o que aconteceu por lá. Assim. Enfim, o livro ele vai narrando isso, mas lá que ele descobre justamente, pô, veja, o Estado sumiu e as pessoas não estão aqui se destruindo, as coisas da vida segue por outros ritmos, por outras lógicas. E daí que ele desperta, inclusive, para a questão do processo decisório baseado em consenso, né? Daí ele vai colocar isso, até estudar bastante teoricamente, mas vai colocar isso em prática depois. A gente vai discutir um pouco melhor sobre isso depois. Só que, de qualquer modo, daí quando ele volta para os Estados Unidos, ele se envolve bastante, antes do Occupy, ele já estava bastante envolvido com os protestos anti-globalização, né, em Seattle, ali na virada do milênio. Antiglobalização, como ele gosta de dizer, alterglobalização. Né? Ele achava um absurdo, porque eles não eram contra a globalização, eles eram contra a globalização capitalista. Então é outra história. Então, desde lá, ele já tinha uma militância bem forte, né, com grupos de ação direta lá, especialmente em Nova York, com o chamado DAN, né, o Direct Action Network, que acho que não existe mais hoje. E aí isso foi depois também pro Occupy em 2011. Mas é como ele diz nesse livro sobre o Occupy, né, que você vive fazendo coisas na esperança de que dê certo e na maioria das vezes não dá, mas chega uma hora que o negócio explode e se massifica, né? Então ele é muito conhecido por esses momentos de massificação, mas durante toda a vida ele se envolveu com essa militância no local onde ele estava, né? Legal. Cara, agora vamos fazer uma divisão aqui para a gente continuar o papo. Ver se tem como. Vamos fazer uma assembleia de 2 pessoas, né? Esperando que a companheirada que está ouvindo goste. Eu pensei agora a gente fazer o seguinte: dar uma abordada na questão da ciência, né? Do que ele produziu, ou da visão dele de ciência, e depois os aspectos políticos. Daí vai entrar as obras também, pode ser? Maravilha, maravilha. Eu estava pensando em falar um pouco, como tu tinha sugerido, primeiro das obras que estão disponíveis em português, depois falar um pouco dessa contribuição mais ampla dele, né? E daí depois a gente passa para as contribuições para o anarquismo. Claro, claro. Pode ser, vamos. Para a companheirada que está ouvindo o podcast, né? A gente está aqui gravando agora, são 23h20 do dia 3 de setembro. Então, a gente recebeu a notícia hoje de manhã do falecimento, e a gente foi durante o dia aí, durante trabalho, cuidando de filho, fazendo militância e organizando o episódio. Então, a gente está aí elaborando mesmo muito na leitura prévia, mas também no sentimento do momento que a gente está passando para refletir nessa homenagem. Então, por isso, essa discussão aqui que está sendo bem clara para quem está acompanhando. Então, vamos lá. Tem uma questão que você escreveu um depoimento, Peterson, hoje na tua rede social do Facebook, muito, pô, aquele textão que, sabe, dá gosto de ler porque traz uma coisa muito, um envolvimento teu muito próximo, demonstra também o quanto você tem um apreço pela figura e pela produção teórica do David Graeber, o que faz ser um texto autêntico, assim. Só tenho a agradecer por tu ter possibilitado a leitura desse texto. Foi bem importante. E lá naquele texto que você escreve, você fala que tanto no aspecto político como no aspecto da ciência, o David Graeber tinha uma visão coletiva sobre as coisas. Ele sempre procurava trabalhar essa dimensão do coletivo, né? Pensar a produção científica como algo coletivo, pelo que eu entendi, pensar a política como algo coletivo. Tu poderia comentar para nós um pouco sobre esse aspecto da coletividade, do modo de interpretar coletivo e a ciência? Assim, ó, pela prática já dá para ver muito no sentido de toda, né, a
história de militância dele e como ele apoiava as lutas, né? Se ele for, quando ele foi visitar a Palestina, quando ele foi visitar Rojava, né? E como ele fazia amigos por onde passava. E eu entendo que essa questão da coletividade é muito interessante, até pela questão que eu coloco lá no texto. Obrigado, inclusive, pelo que você falou sobre o texto. De que muitas vezes ele o criador do lema nós somos os 99%, que é o lema do Occupy, né? E ele fala, não, gente, isso aí foi em grupo, né? Eu fazia parte do grupo de comunicação e foi a nossa troca de ideias lá que possibilitou isso. E eu coloquei algumas citações naquele texto, inclusive, alguns exemplos de coisas fantásticas que ele disse. Eu nem lembro, foram tantas coisas que eu pesquei assim rapidamente hoje que eu nem lembro se essa entrou. Mas ele fala sobre a questão, sobre a ideia de diálogo, né? Ele tem uma passagem dele que, se não me engano, nesse livro inédito dele agora, que ele fala assim, poxa, a gente, né, aqui no nosso modo de pensar ocidental e tal, a gente começa com o indivíduo isolado, com o indivíduo separado dos demais, e depois pensa que aí ele vai se conectar com outros, quando na verdade tudo começa do diálogo, tudo começa com a conexão com os outros, né? Daí ele até tira um sarro dos filósofos que pensam no problema das outras mentes, né? Que é o problema filosófico de como você consegue provar que as outras mentes existem, como você consegue provar que não é tudo uma ilusão e só a sua mente existe, né? Ele fala, bom, esse problema de outras mentes, ele tem que estar, né? Se você escreve sobre ele, se você pensa sobre ele, você pensa usando uma linguagem, né? Então, a não ser que esses filósofos tenham inventado a língua em que eles estão falando e esqueceram que inventaram, é óbvio que existem outras pessoas que a língua é esse processo coletivo. Então, ele elogia muito essa questão e busca pensar muito desse ponto de vista que o diálogo é fundamental, que a interação com os outros é fundamental. Mas depois eu vou falar um pouco sobre o que ele disse nessa obra inédita sobre questões de desigualdade e tal, que coloca essa questão de outra forma também muito interessante. Mas é por aí, assim, né? Ele sempre buscava, por exemplo, quando ele pensa na questão da liberdade, ele pensa na questão da liberdade por um ponto de vista coletivo, né? Quando ele pensa na história das coisas, ele pensa numa história coletiva, numa história que as pessoas fazem para além de grandes indivíduos, de grandes nomes, né? Sempre busca recuperar essa narrativa de todos os processos sociais que levaram as coisas que as pessoas fazem. Isso é muito importante para a obra dele. Ainda no continuidade dessa discussão de ciência, qual que é a contribuição do David Graeber assim, para a ciência em geral? Assim, como que você vê qual que é a grande contribuição e as pequenas também da obra do David Graeber, que vem, como tu mesmo diz, é construída através do diálogo, né? Então, é difícil escolher uma, né? Justamente porque nesse texto que você falou que eu escrevi no Facebook, eu até faço uma lista, assim, porque ele tinha uma produção muito... Mesmo dentro de um único livro, ele raramente falava de uma coisa só, né? Ele ia pulando de um assunto para o outro e entremeando as coisas. Então, ele mostrava justamente essa interconexão das coisas. Ele tem ideias pelas quais ele ficou muito conhecido, né? Pelas quais ele gerou um impacto, assim, por exemplo, na mídia, então que você pode chamar, talvez, que sejam grandes ideias, né? Eu acho que, por exemplo, a ideia do bullshit jobs, né? Que é dos trabalhos... É difícil traduzir, é muito complicado traduzir esse termo em português, os trabalhos nada a ver, assim, trabalhos que que as próprias pessoas que fazem eles sabem que eles são inúteis, né? Sabe que os trabalhos são inúteis, que não precisavam existir, que não contribuem nada de verdade para o mundo. A partir desse conceito, o importante talvez não seja nem o conceito em si, mas toda a argumentação que ele faz em cima disso, tudo que ele vai investigar a partir disso. Por exemplo, como que a gente identifica muito o nosso valor pessoal com o valor do nosso trabalho, como que quando a gente fala de trabalho, a gente pensa numa perspectiva muito masculina, muito masculinista, a gente pensa mais em produção do que o trabalho do cuidado, né? Que é o trabalho de cuidar das pessoas, o trabalho de manter relações, né? Um trabalho que muito desvalorizado hoje em dia toda a sociedade ocidental. Então, a questão, por exemplo, que trabalhos que a pessoa tem prazer ao fazer são muitas vezes trabalhos pelos quais as pessoas são menos bem pagas, justamente por causa desse ideário de que o trabalho é sofrimento. Se você tem prazer, isso já deveria ser
o próprio pagamento pelo trabalho, enfim. Então, veja, é uma ideia simples, mas que a partir disso nos leva a repensar uma série de coisas. Eu acho que tem algumas ideias que atravessam os livros dele, que aparecem várias vezes, né? E que informam muito a leitura da realidade que ele faz, né? Então, por exemplo, uma coisa que aparece muito e que se casa muito com a perspectiva anarquista que ele traz é justamente questionar o quanto a violência está aí na base das relações sociais, mesmo que ela não apareça. Então, ele tem uma crítica, por exemplo, aos neoliberais, mas não só, não, desculpa, aos pós-modernos, né? Que é a galera meio Foucault do tipo, não, hoje em dia a violência direta não é tão importante. O mais é a administração, né? É a disciplina, é os discursos, acima de tudo os discursos são muito importantes. E ele fala, mano, você tenta entrar numa universidade aí sem uma biblioteca universitária sem a carteirinha de estudante, você vai descobrir que logo, logo vão aparecer pessoas armadas para te tirar de lá à força. Então, assim, mesmo que, né, onde a questão discursiva se constrói, a violência está sempre aí subjacente, né? Então, quando ele aborda a burocracia, por exemplo, ele não pensa da forma tão, assim, aquela weberiana clássica, né? Tipo, não, porque é uma forma de organizar o trabalho, uma forma racional. Ele pensa, não, cara, é uma forma que profundamente depende de estrutura de violência, entendeu? Então ele traz isso para toda análise que ele coloca, né? Quando ele fala do neoliberalismo, por exemplo, o que é o neoliberalismo para ele? Não é um projeto econômico, não é uma filosofia econômica, porque ele analisa assim, se você vê, por exemplo, onde o neoliberalismo foi mais aplicado no mundo desde a década de 70, 80, você não tem um crescimento econômico bom até, se comparar, por exemplo, com a China, que não seguiu o receituário neoliberal comum, porque é tudo controlado pelo Estado, né? Então, ele fala assim, o que é o neoliberalismo de verdade? É um projeto político. É um projeto político de fazer as pessoas acreditarem que não há outra escolha, de que não há outra opção viável, né? Tanto é que ele fala, quais setores da economia que mais cresceram com a implementação do neoliberalismo? Você tem o crescimento do setor de remédios, né? Porque as pessoas precisam, mesmo no ritmo maluco, né, adoecendo, depressão e tudo mais, elas precisam continuar trabalhando. Então, o Prozac da vida, os remédios, enfim, cresceu muito a pesquisa, né, o investimento científico nisso, e cresceu muito a questão da vigilância, a tecnologia de vigilância, mais e mais a porção da economia, né, uma maior fatia da economia é voltada para pagar trabalhos de vigilância, de segurança, enfim. Então, não é uma questão de ser economicamente eficiente. Você pegar, por exemplo, a questão da terceirização. Terceirização faz o trabalho ser mais eficiente? Não, de jeito nenhum. Muitas vezes nem economicamente até é eficiente, mas o que a terceirização é eficiente? Ela é eficiente em desorganizar o trabalho, né? Desorganizar sindicatos, fazer as pessoas perderem a conexão umas com as outras no local de trabalho e aí dificultar greves, dificultar revoltas, dificultar a própria identificação de interesses em comum. Então, o neoliberalismo como um projeto político e que aí depende da proliferação da violência ou da ameaça de violência na sociedade é uma coisa que informa muito, por exemplo, a crítica que ele faz. Então, assim, estou aqui falando já há um tempo, né? Mas porque justamente é muito expansivo, né, a abordagem dele. Ele vai falando de um monte de coisas a partir dessas intuições ou desses argumentos comuns que ele traz da militância, que ele traz da teoria também, e ele vai dando essas contribuições, né, fazendo a gente rever as coisas que a gente achava e conhecia, ver por outro ângulo, assim, né? Então, quando ele aborda o neoliberalismo, por exemplo, ele fala que o neoliberalismo não é um projeto econômico, ele é um projeto político. Então, por quê? Porque se você pega, por exemplo, os lugares, os países onde o neoliberalismo, onde políticas neoliberais foram implementadas desde a década de 70, 80, por ali, você não tem um crescimento econômico tão bom, especialmente se você compara com a China, por exemplo, né, que abriu o mercado e tal, de certa forma, também um neoliberalismo, mas tem uma intervenção muito forte do Estado, um controle muito forte do Estado na economia, né? Que não seguiu o receituário neoliberal clássico, né? E aí ele vai falar assim, por exemplo, quais foram os setores da economia que cresceram em regimes neoliberais? Foram, por exemplo, setores de
simulação, né, de computação, enfim, mas também o da medicina, mas principalmente remédios, né, remédios para o pessoal aí continuar trabalhando mesmo num ritmo louco, alucinado, que deixa as pessoas doentes, mas elas têm que continuar trabalhando, e principalmente o setor de segurança, né, tanto em termos de tecnologia de vigilância, como em termos né, do próprio quantidade de dinheiro que é usado para pagar aí pessoas armadas para defender, vigiar as coisas, enfim. Então, é basicamente uma questão de que o neoliberalismo não é economicamente eficiente. Pega a terceirização, por exemplo, né? Terceirização não é economicamente eficiente, não é eficiente em termos de providenciar os serviços que as pessoas querem, enfim, mas é muito eficiente em desmobilizar as pessoas, né? Impedir greves, né? Dificultar a mobilização no local de trabalho, né? Tirar aquela conexão que as pessoas têm com o local de trabalho, com umas com as outras nesse local. Então, dificultar justamente que as pessoas se percebam, né, com os mesmos problemas, se mobilizem para reivindicar coisas. Então, é uma questão muito política de fazer convencer de que não há outra alternativa. Né? De não convencer que o neoliberalismo é bom, mas simplesmente fazer convencer de que não adianta lutar por outra coisa. E isso depende muito dessa constante da violência estatal ou da ameaça de violência que se dissemina aí pelos espaços públicos, né? Ele tem esse comentário de que, pô, há 50 anos atrás eu não via pessoas armadas em todo lugar, agora parece que até em parquinhos infantis quando tem um cara lá com uma arma, né? Então, como essa cultura das armas se dissemina, né? As pessoas armadas estão por todos os lugares, enfim. Então, enfim, eu tenho falado bastante aqui sobre essas questões, mas é porque a obra dele é muito assim, né? Muito caleidoscópica, ele faz comentários sobre uma diversidade de coisas, mas ele parte muito desses princípios, às vezes intuições, às vezes comentários e reinterpretações da teoria, né, da teoria social, que possibilitam que a gente veja as coisas de outra forma. Eu tô pensando, quando tu fala, minha cabeça tá pensando aqui na situação de o quanto é difícil, né? Eu sou um leitor ocasional da obra do Greb. Eu li os 3 livros que tem em português, ao menos que chegaram em minhas mãos, mas não é um autor que eu estudei, né? Então, sou um leitor ocasional, né? Então, enquanto leitor ocasional, e ouvindo você falar agora, é, parece que essa divisão de separar, vamos falar primeiro da produção científica e depois da questão política e da contribuição dele para a política radical e libertária, parece que não tem fundamento essa minha opção, porque o objeto de análise dele é extremamente político. Sim, sim, sim. Então, ele é curioso, assim, né? Porque a gente pode falar, por exemplo, de duas fases na carreira dele, basicamente, né? Antes e depois do livro Dívida, né? Antes, embora ele tinha obras, discutia, fazia essas intervenções mais amplas, né? Políticas, né? Assuntos sociais e tal, ele tem uma obra um pouco mais voltada para as questões acadêmicas mesmo, que não estão de forma alguma separadas da militância, ou separadas de questões importantes para a militância, mas que, se você pega, por exemplo, a tese de doutorado dele, que virou um livro, né, Lost People, que não está traduzida, e Toward an Anthropological Theory of Value, né, em direção a uma teoria antropológica do valor, que tem uma versão só em espanhol, mas em português ainda não, são 2 livros bem pesados, assim. São leituras pesadas porque, no primeiro caso, é uma etnografia mesmo, assim, então ele passa um tempão, assim, do livro descrevendo, sei lá, relações de parentesco de Madagascar e como que, né, o vocabulário deles, a cosmologia, toda uma, né, com mapas de como funcionava a vila onde ele ficou, onde estavam os túmulos dos antepassados. Meu, enfim, é bem difícil mesmo de entender, porque é uma sociedade completamente diferente, ele faz esse esforço de explicar, mas assim, é uma leitura pesada nesse sentido. E no caso do livro sobre a teoria de valor, é uma leitura teoricamente pesada, né? É muito conceitual, assim, é uma revisão de todas as tentativas da antropologia de dar conta de explicar o que é valor, né? E mesmo assim, o que ele tenta fazer lá, que é bem ambicioso, que é justamente dar conta disso, né? Misturando a teoria do Marx com a teoria do Marcel Mauss, da teoria das economias da dívida, né? Enfim, é uma coisa super ambiciosa e mesmo assim
de novo, ele vai passando por uma série de temas, vai passando por uma série de questões, explica também no próprio livro, fala, pô, por que eu quis também, né? Porque se a gente não consegue entender o que é valor, ter uma teoria de valor que seja melhor do que, por exemplo, a teoria liberal, que faz uma série de pressuposições sobre, né, natureza humana, né, todo mundo, né, um bando de egoísta que está atrás da maximização do seu próprio prazer, essas coisas assim. Se a gente não tem uma teoria que contra-ataca isso, a gente não vai conseguir nunca imaginar uma saída desse imbróglio que a gente está vivendo, né? Então, realmente é muito difícil de separar, porque mesmo nesses livros já tem essas questões políticas muito fortes. Eu estou aqui dando uma relida no texto que tu publicou no Facebook, que eu citei anteriormente, e você listou ali, como você já disse aqui no papo, algum dos temas que ele trabalha, né? Ele fala sobre carros voadores, panpsiquismo, burocracia, magia, ação direta, imaginação, teoria do valor, super-heróis, polícia, violência, poder constituinte, propriedade, diálogo, pós-modernismo, neoliberalismo, desigualdades, bullying, soberania e entre muitas outras coisas. Eu fiquei lendo agora, eu pensei assim, vamos mandar um estilo livre aqui. Tem algum desses conceitos que talvez contribua muito para a nossa luta na nossa luta na contemporaneidade aqui no Brasil, tal, que é o lugar que a gente atua e vive, né, e é explorado. E eu queria perguntar para ti, qual que é a contribuição, por exemplo, do David Graeber para a questão da burocracia. Tu já deu um indicativo que ele vai para um caminho diferente do Max Weber, que é um clássico da sociologia, né? Qual que é a contribuição dele para esse debate da burocracia? Tipo, você tem 5 linhas para responder. Me dá um pouco mais, né? Não, assim, ó, o livro que ele aborda a burocracia se chama The Utopia of Rules, né? A Utopia das Regras. E é um livro fundamental, eu acho que para a obra dele, porque ele vai retomar várias coisas depois. Parece que nesse livro que ele descobre certas coisas, assim. Ele é uma coleção de ensaios que não está traduzida ainda, porém, um desses ensaios tá traduzido. Inclusive, eu mando depois o link aí para você compartilhar com a galera, que é um ensaio sobre carros voadores. O título é Sobre Carros Voadores e Lucro Decrescente. É uma das partes, um dos ensaios desse livro. Mas esse livro, ele basicamente vai examinar a burocracia e vai se perguntar, pô, por que a gente gosta da burocracia? Por que a burocracia nos seduz, de certa forma, né? Então ele vai passar por. Ele é um cara que escreve de um jeito muito leve, enfim, no começo, por exemplo, ele fala ele é meio piadista, assim, ele inventa a lei de ferro do liberalismo, né? Porque tem a lei de ferro da oligarquia lá daquele teórico italiano que fala que todas as organizações tendem a se burocratizar com o tempo, né? E ele inventa a lei de ferro do liberalismo, que ele fala todas as reformas que têm como objetivo desburocratizar acabam levando a mais burocracia. E isso é uma coisa que já é conhecida há muito tempo. Durkheim já falava disso lá na virada do Old Século, né? Então, ele vai falar muito que essa questão de desestatizar, desburocratizar, leva a muita burocracia da mesma forma, inclusive porque a burocracia não é só aquilo que está no Estado, né? O mundo corporativo é enormemente burocrático, né? O mundo privado, né, das empresas. Então, mas indo diretamente a um dos pontos fundamentais dele, que é por que o nome do livro é Utopia das Regras, o que é isso, né? É que ele vai pensar, cara, essa questão da liberdade como uma tensão entre as regras, né, e o princípio da brincadeira, que eles chamam, o princípio do play, né, que é uma questão que é a seguinte, a gente gosta muito de... O que é o exercício das nossas capacidades, né, a gente fazer o que a gente tem a capacidade de fazer. É a ideia da brincadeira, né, como crianças, você pode assistir crianças brincarem, por exemplo, né, você, enfim, faz o que você quiser, digamos assim, né? Só que a brincadeira, especialmente quando ela envolve mais de uma pessoa, ela tende a gerar regras, né? O divertido das brincadeiras é mais quando elas viram jogos, né? Quando elas viram regras. Então, os jogos seria uma espécie de utopia, porque é um cenário em que todo mundo é igual, todo mundo conhece as regras, todo mundo tem chance de vencer, digamos assim, né? É o ideal meritocrático, né? Só que a realidade não é bem assim. E para a gente ser livre, a liberdade está justamente na tensão entre o fato de que
uma hora a gente vai querer mudar as regras, né? Uma hora as regras não vão estar servindo mais e a gente vai precisar mudar isso aí. Só que existe uma certa sensibilidade contemporânea que enxerga nas regras a liberdade, né? Uma sensibilidade, inclusive, presente na teoria republicana, né? Que a gente chama na teoria política. Uma ideia de que a gente vai ser livre, a gente é livre quando vive, quando as regras são boas, quando pessoas não têm poder arbitrário umas sobre as outras, porque as regras estão ali para conter todo mundo, né? Só que, ao mesmo tempo, isso pode se configurar uma dominação burocrática, né? As regras contêm todo mundo até um ponto em que não tem como mudar mais nada, né? Então, essa ideia, assim, ele chama por que é sedutora, né? A ideia da burocracia. Ele fala, cara, a burocracia não é sempre ruim. Ele pega, inclusive, o exemplo do Kropotkin. Kropotkin se inspirava muito nos esquemas, nas empresas de trem, por exemplo, na empresa, nos movimentos de trabalhadores de trem, para dizer olha só como que uma sociedade sem uma autoridade central pode funcionar, né? Os trens, né, para coordenar os horários de trens, é uma coisa completamente descentralizada e funciona. Mas era bem burocrático, né? Lenin, aliás, também se inspirava nisso. Os correios também, né? Uma tecnologia inicialmente militar que depois ficou civil e que é uma espécie de burocracia que possibilita coisas fantásticas também. A internet é uma espécie de atualização dos correios, né? Então ele fala, a burocracia não é sempre ruim. E ela, inclusive, por exemplo, ele diz, pô, se você pega, por exemplo, a fila de doação de órgãos, né? É uma coisa extremamente fria, impessoal, burocrática, mas é difícil achar outra forma melhor de lidar com essa questão, né? Então ele fala, a burocracia, ela tem suas vantagens, né? Ela tem coisas interessantes, só que ela também pode ser uma forma de acabar prendendo, inclusive através de violência, como eu estava falando ali, né? Como ele sempre vê como a violência está muito no fundo das coisas, é uma forma de administrar situações de desigualdade de forma que as pessoas acabam se tornando incapazes de mudar as regras do jogo, digamos assim. Então, é dessa forma que ele vai ver a burocracia. E digo que, agora eu falando assim, né, meio que improvisando, também faz muito justiça, mas é mais ou menos essa ideia e que ele vai recuperar depois, inclusive nesse livro inédito em que ele aborda mais diretamente a questão da liberdade. Em relação a essa questão da burocracia, ele chega a apontar, por exemplo, na obra dele, um horizonte de alternativa à burocracia? Ele chega a levantar essa questão, assim, ou ele fica mais como uma análise do objeto de estudo, sem apontar um horizonte na obra, né? O que ele aponta, não, ele fica mais análise, sim, embora a questão para ele é como que a gente consegue lutar para mudar as regras do jogo, digamos assim, que vão muito além de burocracias, inclusive tem a ver com a própria cultura política, com a própria, em outros livros ele fala das regras de engajamento, né, como que as próprias o que é socialmente aceitável no jeito como as próprias partes em disputa entram em conflitos e desenvolvem o seu conflito. Então é uma questão de movimentos contestatórios, né, para mudar as regras do jogo, digamos assim. Mas ele coloca que, desde aquele outro livro que eu falei da teoria de valor, ele coloca, parte da conclusão dele sobre a teoria de valor é que ela sempre precisa de uma totalidade, né? Existe valor porque a gente consegue ver o significado das nossas ações dentro de uma totalidade. É uma totalidade que pode até ser completamente imaginária, pode ser só um jeito como a gente imagina que a sociedade seja, mas existe uma totalidade, né? Então a gente sempre vai precisar de mecanismos de mediação entre as diversas totalidades, por exemplo, que existem na cabeça de cada um, entre as formas de valor que as pessoas querem buscar em suas vidas, enfim, mas que a forma específica como está colocada essa mediação hoje, né, os Estados-nação, as burocracias globais, né, o FMI, enfim, todas essas instituições supraestatais, inclusive, que tendem aos interesses de megacorporações, enfim, essa mediação que a gente está hoje está muito errada, está extremamente inviável, e outras formas de mediação seriam necessárias. Eu imagino que daí ele vá muito mais na linha não só por exemplo, do velho federalismo anarquista, né,
Mas ele tempera isso também com a questão dos processos decisórios com base em consenso, certamente. Mas tem uma coisa curiosa que eu estou pensando aqui agora nessa tua pergunta, que é justamente, né, essa questão de imaginar alternativas. E ele era uma pessoa que o tempo todo dizia que a grande preocupação dele não era imaginar como o futuro deveria ser, mas se preocupar em efetivar situações, condições para as pessoas definirem isso por si mesmas, em liberdade, né? Terem a liberdade de definir isso. Então, por isso que ele dava muita ênfase para a questão do processo, para a questão do processo decisório, né? Então, que foi, por exemplo, objeto do livro sobre o movimento Occupy, um pouco objeto também sobre os protestos anti-globalização que ele participou, enfim, um pouco essa questão, assim, quando ele foi para Rojava, ele conta numa introdução que ele fez para um livro Revolution in Rojava, que foi escrito por pessoas de lá, mas ele faz um prefácio ao livro, e ele conta que a galera lá estava muito curiosa, né? E aí, como é que você acha que você acha que a gente deveria fazer aqui? Tá legal, não tá? E ele dava muito apoio para o que estava acontecendo lá. Ele fez uns pitacos assim, né? Olha, eu acho que pelo conhecimento que a gente tem, isso aqui tem que cuidar com isso, tem que cuidar com aquilo, enfim. Mas ele estava muito otimista justamente em relação ao fato de que o processo estava lá, né? O processo de as pessoas, inclusive com base em consenso, enfim, e outras formas que eles arranjaram lá de alcançar um processo muito mais igualitário de decisão, isso dava muita esperança para ele em relação ao futuro daquele grupo, né, daquela experiência anarquista por lá. Então, acho que isso que é importante. Assim. Ainda pegando esse gancho dos tópicos que tu levantou, tem um ali que me chamou a atenção, que eu nunca, não me lembro, não me recordo de ter lido sobre, que, como eu sou um leitor de história em quadrinhos, eu não poderia deixar de passar batido, né? Que é falou que um dos temas que ele trabalha são super-heróis, né? O super-herói. O que que o que que ele trabalha sobre isso? É sobre o universo do cinema, da história em quadrinhos? É uma outra dinâmica aí. Cara, isso é curioso, né, cara? Dá uma tristeza, porque justamente ontem mesmo, ou anteontem, enfim, eu tinha recomendado esse texto dele dos super-heróis, que inclusive faz parte desse livro sobre burocracia. Tinha recomendado ele para uma amiga, tinha falado, olha só, né, e tal, e aí hoje essa notícia. O que ele fala sobre isso é mais sobre os quadrinhos clássicos, assim, e a forma como isso acaba impactando, claro, as produções cinematográficas, né? Mas esse ensaio dele, depois eu boto o link ali também, o ensaio dele sobre os super-heróis teve muito a ver com o lançamento daquele filme, o terceiro filme do Batman, né, aquele da trilogia do Christopher Nolan, que saiu logo depois, inclusive, do movimento Occupy. E para quem não lembra da história, tem muito a ver com isso, né? O Bane, que é o vilão, ele basicamente meio que se coloca como liberador do povo, e aí faz meio que um mini movimento Occupy ali da cidade de Gotham, não sei o quê. E o Graeber ficou muito mexido com isso, justamente porque é bem ridículo algumas coisas que o filme coloca. E aí ele vai se questionando um pouco sobre os super-heróis, o que eles representam na cultura pop estadunidense, né? O que representam desde a origem das histórias em quadrinhos e tal. Ou especificamente das histórias de super-heróis, né? Nos anos 50, ali com o Super-Homem e tal. E ele vai colocar que ele vai ligar isso com a ideia de poder constituinte, né? Que é uma ideia de que as sociedades elas acabam surgindo de certa forma a partir de um crime, né? Então, se você pega como que os Estados Unidos surge, os Estados Unidos surge dos caras que estavam fora da lei, do ponto de vista da lei da época, que era a lei britânica, né? Então, assim, tudo surge, né? Pega a Revolução Francesa, assim, o que eles fizeram, né? Não estava permitindo segundo a lei anterior, mas houve um momento ali em que o povo constituiu aquilo, né? Só que a questão é como que você separa criminosos de um povo constituinte, né? Então, por que o movimento Occupy, por exemplo, não teria o mesmo poder de simplesmente chegar lá e declarar uma nova lei, né? Então ele vai por esse lado assim discutindo as questões do poder constituinte e tal. E ele coloca que os super-heróis, eles estão num mundo, não que eles são fascistas eles mesmos, mas eles estão num mundo em que a única possibilidade política é o fascismo. E como que ele coloca isso? Porque a única possibilidade é a violência, né? Que seria, no caso, uma espécie de ideologia de direita
em que o mundo se sustenta através da violência, né? E o mundo ele se reproduz porque existem estruturas de coerção fazendo as pessoas fazerem o que elas fazem todos os dias, porque se elas não fizerem, elas vão ser punidas por isso, né? Essa é uma visão de direita, e esse seria o universo em que os super-heróis se movem, porque não existe povo, né? Em muitas histórias, especialmente as histórias clássicas de super-heróis, não existe. Existem os heróis e existem os vilões, né? E os vilões que são os imaginativos, né? Os criativos. Eles que estão sempre bolando planos e tal. Então, a mensagem das histórias de quadrinhos, pelo menos as clássicas, parecia sempre ser: olha só o que acontece se você imaginar coisas diferentes. Olha só o que acontece se você dá asas para a criatividade. Dá ruim, né? Você acaba querendo dominar o mundo. E aí os super-heróis são justamente aqueles que protegem o status quo, né? Eles nunca melhoram a vida das pessoas para além do que já existe. O objetivo é sempre manter as coisas como elas estão, né? Nunca se tem uma discussão sobre, pô, as coisas estão ruins, cara. Muita coisa precisa mudar, mas não pode mudar, né? Tudo tem que continuar igual, né? Através da violência, inclusive, né? A força que eles usam contra os vilões. Então ele identifica essa ideia da imaginação, né, da possibilidade que nós podemos construir outra coisa, como uma ideologia historicamente de esquerda, né, e essa questão da violência, do poder que vem da violência, como uma ideologia de direita. E coloca como os quadrinhos estão presos nessa lógica. Assim. Até você vê, até hoje, inclusive, você pega Os Incríveis 2, por exemplo, né, ou muitos outros filmes de super-herói, o crime clássico que os super-heróis não reprimia é o assalto ao banco, né, o roubo ao banco. Quer dizer, eu não lembro mais quem falou, mas o que é roubar um banco comparado a fundar um, né? O que os bancos, qual o papel dos bancos na nossa sociedade? É um papel absolutamente egrégio, né? Opróbrio e opróbio, sei lá, até confundi a palavra aqui, mas é horrível o papel estrutural que eles têm, e mesmo assim é sempre o grande horror é o assalto ao banco, que é uma coisa que os super-heróis têm que ir lá reprimir, e como se banco fosse uma coisa bonita, né? Então, assim, é mais ou menos nessa lógica que ele vai discutindo as limitações dos universos dos quadrinhos, assim. É interessante essa abordagem. Eu vou até atrás desse artigo aí que você comenta, porque tem um editor brasileiro de quadrinhos, o Rogério de Campos, da editora Veneta, que foi lá da Conrad, e ele escreveu um livro agora, falando 2 anos, saiu pela Uga Press, que é justamente fazendo uma análise sobre os super-heróis, uma perspectiva crítica. E um dos apontamentos que ele faz na obra é de como que momentos de endurecimento, de perda de direitos, é também um momento em que super-heróis se projetam na sociedade por meio das literaturas de quadrinho, pela história em quadrinhos, né? E que esses mesmos super-heróis, eles também, por exemplo, quando vão combater o mal, eles também utilizam de recursos, digamos assim, autoritários, né? Ele mesmo é um que usa, por exemplo, de uma violência que, em tese, seria uma violência que só o Estado poderia utilizar, porque tem, sei lá, violência legítima, aí usando um Weber, sabe? Então, é um paralelo que pode ser interessante aí para a galera que escuta o podcast e é chegada no quadrinhos, para poder pensar também a cultura pop como um elemento que nós do campo libertário também precisamos fazer essa leitura, né? Esses dias até estava escrevendo sobre isso no Twitter, né? O quanto que nós deixamos de lado os debates sobre a produção artística, estética, inclusive da indústria cultural, da cultura pop que a gente está inserido, né? É um elemento que o anarquismo sempre teve uma tradição muito forte, pega lá o teatro, a música, né? E parece que a gente perdeu um pouco disso nesse momento que nós vivemos. Nessa tua fala, que eu falei super-herói, você citou poder constituinte, citou imaginação, que também são um dos outros temas que o David Graeber debate, né? Tem alguns outros ali que eu gostaria de entrar, que você já falou um pouco sobre o neoliberalismo, gostaria de entrar na perspectiva do que ele fala do pós-modernismo, que já deu um indicativo aí, mas ia render um longo debate e uma longa polêmica. Mas vamos manter aqui o foco. E chegando aqui, eu queria fazer uma pergunta que eu estava conversando com um companheiro aí que participou já do nosso primeiro episódio, o JG, que você conhece, e o JG mencionou de uma relação entre duas figuras, né, que uma delas é o Graeber, que a gente está homenageando hoje, né, e outra é o Chomsky. São duas figuras assim que próximos do campo libertário, né? O Graeber podemos colocá-lo do campo libertário. O Chomsky eu tenho algumas dúvidas, né? Parece que nos últimos anos mudou bastante, assim, ideologicamente.
Sim. Falando claramente, para mim, Chomsky parece que ele era anarquista até os anos 70 e depois ele teve uma revisão prática mesmo sobre e foi para um outro caminho. É, só que as duas figuras mais populares do campo libertário, né, são dos Estados Unidos, dois homens do mundo acadêmico, né, cada um à sua maneira com um diálogo com os movimentos sociais. Parece que o Greb de maneira mais orgânica, mais ativa, e o e o Chomsky não é um papel de menor importância, não estou aqui dizendo qual papel é mais importante, mas tendo um papel mais de uma solidariedade em torno das lutas, né? Fazendo análise também, que contribui bastante para o debate público da transformação social. Existe também uma divergência entre os dois, parece, no campo científico. Eu estou enganado? Isso foi uma sugestão, uma insinuação, digamos assim, do JG, né? O que tu pode dizer sobre essa situação aqui? Sobre os discordância no campo científico, eu não tenho certeza, cara. O Chomsky e o Graeber, eu acho que... Bom, não sei, não teria o que dizer nesse momento, então nada vem à cabeça agora. Mas no político existe. É uma questão interessante, né? Eu acho que, como você falou, assim, o Chomsky já está bem distante hoje em dia, assim, do anarquismo, né? Até um pouco no discurso, assim. Enfim, é complexa a questão do Chomsky. Acho que merecia um episódio de podcast à parte. Mas essa questão que você colocou sobre ser uma figura popular que vem dos Estados Unidos também, é muito importante a gente pautar, porque eu acho que o Graeber, ele fez contribuições muito interessantes, mas ele também é uma figura controversa dentro do anarquismo, né? E acho que, por razões diferentes que o Chomsky. Pode entrar, entra nessa seara, por favor. É importante, é importante. Assim, né? A questão que ele coloca bastante é a questão do processo decisório com base em consenso, né? Que ele viu na prática em Madagascar e voltou para os Estados Unidos querendo muito ver isso lá também, né? Então ele coloca muito isso de um ponto de vista antropológico, inclusive, e uma coisa que o Graeber faz muito bem é a questão da fraseologia dele, né? O jeito como ele te faz pensar nas coisas assim, né? Com uma frase que vira a tua mente, né? E como ele descreve a questão da democracia, ele é uma pessoa que... Tá aí a primeira controvérsia que a gente pode falar, que é a questão da democracia, né? Ele era uma pessoa que queria recuperar muito a ideia de democracia para dentro do anarquismo, né? Ele é uma pessoa que, já em fragmentos de uma antropologia anarquista e no livro dele sobre Occupy, ele é muito claro. Ele fala assim, não, anarquistas são os verdadeiros democratas. Porque a gente tem que entender a democracia para muito além da questão representativa, né? Como uma questão muito mais substantiva, né? E para ele tinha tudo a ver com o processo decisório com base em consenso, por quê? Porque ele falava assim, e aí tá a questão da frase, né? Se você não tem o aparato estatal, que aqui representa o aparelho para forçar as pessoas a fazer o que elas não querem, o que sobra é o consenso, sabe? Então, assim, essa é a questão que te faz pensar assim, né? Então, se você não está aprovando uma forma burocrática, inclusive, né, de sistemática de aplicação de força, né, polícia, vamos dizer, né, que possa fazer as pessoas a fazerem o que elas não querem, você está falando de consenso, pelo menos assim da forma como ele colocava, né? Pelo menos o consenso de operar a partir de voto majoritário. Você precisa do consenso antes, né? Você precisa desse consenso fundamental. Senão que você tenha conflito, e o conflito que vai precisar ser resolvido por força, né? Então, ele se preocupava muito com isso, e ele, inclusive, comentou como isso impactou não só a militância dele, mas ele via isso também em toda uma geração, né? Toda a geração dele, desde os protestos da alta globalização. Então ele falava, por exemplo, tem um livro dele de 2009, se não me engano, que é o Direct Action, que é uma etnografia da mobilização dele nos protestos anti-globalização, né? Em que ele vai falar uma divisão muito clara que ele via assim entre a velha guarda anarquista, que ele fala, né, entre o pessoal sindicalista e tal, e um pessoal que tinha novas sensibilidades que estavam preocupados com a questão do processo, né? Então, por exemplo, ele falava, quando vinha essa galera sindicalista, eles muitas vezes falavam por cima dos outros, interrompiam os outros, geralmente homens mais velhos, né, ele falava, né? Homens brancos mais velhos, aí falavam por cima dos outros, e não se preocupavam com, né, ordem de fala, não se preocupavam com
queriam o tempo todo votar e achavam que se a maioria ganhasse era isso e deu, não tinha que ter mais discussão, entendeu? E aí ele contrastava isso com as pessoas mais jovens que estavam muito preocupadas com a questão do processo. Não, como que a gente garante que a nossa discussão aqui seja mais democrática ou seja mais igualitária, né? Tem as questões de raça, de gênero que influenciam sobre a capacidade de cada um de ser uma liderança. A gente tem que estimular isso, tem que se preocupar com isso, tem que ver para as pessoas que não têm uma lábia melhor se sobressaiam aqui e acabam prejudicando o processo, enfim. Então, isso volta para aquela questão que a gente estava falando do negócio de não se preocupar com o que uma sociedade futura se parece, né? Não se preocupar com um plano de ficar, né, imaginando e se preocupar que o processo esteja lá para as pessoas usarem ele e aí o que sair de lá vai ser bom. Então aí a gente já tem duas polêmicas, né? A primeira é se a gente deveria reclamar ou não para nós o termo anarquismo, desculpa, o termo democracia, e se a gente pode ser tão leve assim em relação a o que pode ter no futuro, porque isso, por exemplo, dá margem para você dizer, tá, e se as pessoas se reunirem e através de um processo por consenso, um processo democrático, decidirem manter relações de mercado, por exemplo. A gente não pode, informados por toda a nossa crítica, inclusive, né, do anarquista, do campo socialista libertário, saber que isso vai dar ruim, que isso vai dar problema, os problemas das relações de mercado, a gente não teria que ser um pouco mais incisivo em relação a isso, né? Então, já tem problemas aí, né? Outra questão controversa dele, né? A questão da violência, né? E isso nos coloca de volta para a posição dele, né? Para o fato de ser alguém falando a partir dos Estados Unidos, né? Ele reflete um pouco sobre isso no livro Direct Action, que ele diz assim, bom, nós estamos aqui no coração do Império, uma força policial extremamente militarizada, a gente sabe que não tem nem chance de conseguir nada sendo diretamente confrontacional, né? Sendo, por exemplo, um movimento de guerrilha armada aqui, não tem futuro porque a repressão aqui é forte e brutal, né? Então ele dizia, não, então a gente tem que ser pacíficos, ou não em relação à propriedade, mas em relação, pelo menos, né, ao modo como os protestos ocorrem, insistir que violento é o Estado, né, e insistir no poder da imaginação, numa outra lógica de construir as coisas que não passa por achar que a violência vai resolver tudo. Mas aí isso coloca também, né, como que isso está, como que isso é influenciado pela posição dele para o lugar onde ele fala, né? Como que você pode ser pacífico, por exemplo, em lugares em que esse pacifismo leva a uma série de problemas aí para se organizar contra o Estado, né? Contra o capital e contra o Estado, enfim, o patriarcado também, enfim. Então, como que essa posição não é fruto também de um certo privilégio aí de local no esquema, né, mundial da coisa, né? Então, mas isso ele, por outro lado também, se no começo ele dizia que a violência era uma questão mais de direita e que a gente tinha que denunciar isso e operar por outra lógica, quando ele foi para Rojava não tinha nada disso, né? É uma coisa, inclusive, que eu perguntei para ele na entrevista que eu fiz com ele. Então, muda um pouco essa perspectiva, porque lá não tem isso. Tem que ser mesmo por esse meio. Tem o exército das mulheres que vai por outra lógica. E isso foi extremamente importante para conseguir as vitórias que eles conseguiam, entendeu? E a gente vê que muda a perspectiva porque ele dá apoio incondicional. E reclama ainda de quem fica falando porque os Estados Unidos, porque não sei o quê. Mano, não tem. Você tem que, né, fazer com o que você tem ali no contexto e trabalhar com o que você tem, né? Então, essas são algumas questões, assim, que geram certas controvérsias, né? E para terminar, assim, essa parte, pelo menos, ou isso que eu queria dizer, é muito curioso porque no livro sobre a teoria de valor, ele contrasta Marx com Marcel Mauss, né? A teoria de valor de Marx. E eu comentei com ele quando encontrei com ele esse ano, eu falei, cara, mas isso que me dá uma agonia, porque é um livro de 2001, faz tempo, né? Mas eu falei, nossa, eu ficava lendo aquele livro e ficava perguntando, por que tu não usou Kropotkin? Era muito melhor usar Kropotkin, às vezes coisas que tu falava ali apontavam em Marx que o Kropotkin contrastava com Marx, né? E daí nesse livro inédito que ele escreveu, ele até admite isso, cara, ele não conhece o anarquismo a fundo. Ele tem uma sensibilidade anarquista, desde a história lá do pai dele, da história prática dele de militância em Madagascar e tudo mais, mas ele não é um estudioso do anarquismo, né? Ele é um acadêmico, ele é um antropólogo acadêmico, e ele vem dessa sensibilidade de querer fazer contribuições, mas
esse deslocamento que ele tem, esse desconhecimento até que ele admitiu ter da história, da tradição anarquista, também até explica um pouco por que tem tanta controvérsia em torno dele quando ele vai falar de anarquismo, falar como anarquista, enfim, essas coisas acontecem. É, essa tua fala final aí, citando o Kropotkin para o David, é interessante porque, lendo o livro Um Projeto de Democracia, ele procura, aparece ali em vários momentos, construir, sei lá, tem um historiador que eu gosto bastante, que é o Thompson, que é inglês, e ele fala da grande árvore da liberdade, né? Sobre várias experiências históricas que constroem aí a liberdade. E parece que no projeto Democracia, né, para trabalhar a ideia da democracia além do Estado, da democracia direta, por meio de consenso e tal, no livro parece que ele vai buscar várias referências na história da construção da democracia americana, né? E ao mesmo tempo não tem pelo que me lembro aqui, ele tem poucas referências ao próprio anarquismo na história da classe operária americana e essa coisa toda. Não sei se eu estou enganado. É muito curioso isso. Sim, não, isso acontece muito, sim. Ele tenta, porque no argumento dele daquele livro é que veja só como a democracia, até mesmo a democracia americana, já pensava a democracia desse modo expandido. Então o que ele faz não é muito diferente. Nos Estados Unidos é muito assim, né? Todo mundo quer reclamar o momento de independência para si e aí vira e mexe esse mito da independência para colocar a sua estampa ali. Isso é uma coisa que Voltaire de Cleyre já fazia também, né? Quando ela explica as diferenças entre o anarquismo estadunidense e o anarquismo europeu, lá em 1900 e Guaraná com rolha, ela já falava dessa forma também. Olha só como desde a Revolução a gente já botava ênfase nisso, nisso, naquilo. Então eles vão recuperar sempre a história ali do que aconteceu, e é uma história que... Só que o Graeber, ele traz uma coisa diferente, que é não só as experiências estadunidenses, mas as experiências indígenas dentro dos Estados Unidos, e as experiências indígenas ao redor do mundo, como de novo, com Madagascar e outras sociedades que ele vai buscar o que, né, que porque ele já em fragmentos de uma antropologia anarquista ele fala, mano, você não pode dizer que a democracia nasceu na Grécia. Me desculpa, é ridículo você achar que nunca na história da humanidade antes da Grécia as pessoas não tiveram a ideia de pedir para as pessoas levanta a mão quem concorda com tal proposta e quem levanta a mão quem não concorda com a outra. É estúpido isso, né? É muito etnocêntrico isso. Então, assim, ele fala, não, isso já existia e, inclusive, era uma democracia muito melhor porque tinha a ver justamente com essa questão do consenso, com uma rejeição consciente a um aparato organizado que pudesse forçar as pessoas a fazer o que elas não quisessem. Então, tinha que ser uma mediação por consenso nessas comunidades. Então, ele vai buscar essas outras referências também, junta com essa, né, com o mito da independência americana e para forjar essa história aí de democracia que ele quer reclamar. Né? Agora, a gente já está aí com mais de 60 minutos e esse papo vai avançar. Eu queria ver contigo agora para a gente ir numa obra que eu estava olhando hoje no Twitter, especialmente o que foi escrito em língua portuguesa. Parece que a galera que é mais do mundo acadêmico e não necessariamente do campo anarquista, estava olhando pessoas que são de outros campos da esquerda mesmo, mas não do campo anarquista. Eu vi vários intelectuais ligados ao PT, ligados ao PSOL, ou intelectuais que eu não sei qual é a filiação partidária, mas que se tem uma identificação minimamente à esquerda, citando muito o livro lançado, se eu não me engano, não tenho a data correta aqui, lançado em 2016 no Brasil, pela editora Três Estrelas, que é o livro Dívida, né? E, inclusive, eu estava lendo um tweet da Laura Carvalho, que ela fala que nas aulas dela ela usa uma referência do livro, outras pessoas falando sobre a importância dessa obra, e tu mesmo falou que existe digamos assim, que o livro Dívida, sei lá, é o London Calling do The Clash, saca? É um divisor, assim, É um divisor de águas, sem dúvida. na trajetória dele. Então, vamos falar um pouco desse livro. Eu li o livro quando saiu, assim, é um tipo de autor que quando vem um livro, tem que ter, porque, né, é difícil sair em português. E eu me lembro que, como eu vim de uma formação em história, e assim, história a gente vê muito pouco de antropologia, infelizmente, e eu me lembro que, cara,
meio que rompeu com vários paradigmas que eu tinha, porque mesmo sendo uma universidade que tinha uma abordagem mais história contemporânea, história nova, assim, que o máximo que a gente tinha assim de diálogo com uma perspectiva mais materialista era ali os neomarxistas, tal, da galera inglesa. E esse livro aqui meio que balança assim com as estruturas do pensamento como a gente tem em relação à moeda, capital, e até mesmo a trazer essa ideia da dívida como uma questão moral, né? E como isso impacta. E, sei lá, e tanto é que tem um trecho que ele cita ali, só para comentar, eu uso nas minhas aulas com o nono ano, né? Um trecho quando ele fala sobre a questão da dívida do Haiti. Quando eu vou falar da Revolução do Haiti, desculpa, no oitavo ano, eu selecionei esse trecho, eu sempre uso em atividades em aula, desde que eu li o livro, porque é muito simbólico, porque como a gente tem uma forte presença de imigrantes e refugiados haitianos aqui em Joinville, na escola que eu dou aula, a comunidade ao redor tem a presença haitiana, então é muito legal fazer esse debate com eles, assim, né? E a molecada fica fazendo várias relações dessa ideia da dívida como uma questão moral e dá um debate muito proveitoso. Estou falando de educação básica, né, gente? Eu acho que no mundo acadêmico eu não sei como que essa obra repercute. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse livro, Dívida, os primeiros 5.000 anos, né? Que é um livrinho de quantas páginas aqui? 600, não, vamos ser mais exatos, né? 702 páginas. É um tijolão, um livro de, né, de peso, não só é, do volume de páginas, mas também do conteúdo dele. Tem a orelha do Vinícius Torres Freire, que é um colunista, comentarista econômico na TV Gazeta, Financial Times, New York Times. Então, parece que é um livro assim que rompeu as barreiras da universidade, né? Parece ser uma obra que foi bem aceita, né? O que podemos comentar sobre isso? É assim, ó, é a magnum opus dele, sem dúvida, assim, a grande obra-prima do cara. Você comentou 2016, foi lançado em 2011, se eu não me engano, em inglês. Inclusive, quem conseguir ler inglês, eu sugiro que procurem na internet aí, que ele lançou uma versão atualizada depois que saiu em português, então tem conteúdo adicional também. É uma bacana complementar isso aí. Porque, assim, o que ele se propõe, como a maioria dos projetos dele, né, era muito ambicioso, assim, né? Então, ele fez uma arqueologia da ideia de dívida, né? Assim como em 2001 ele se perguntou o que era valor, como que a gente pode realmente definir valor, agora ele quer definir dívida, né? Então, assim, justamente ele fala um pouco da perversão da ideia moral da promessa, né? Então, como que a sujeição que se faz pela força, muitas vezes os dominadores aí convertem isso depois em forma de dívida, porque daí a dívida tem esse linguajar moral da promessa, então você meio que as pessoas podem ser convencidas a manter, né, a aceitar aquela situação de sujeição, reproduzir ela, porque elas entendem que foram elas mesmas que se colocaram naquele lugar, né, que de algum modo é culpa delas que elas estão naquela situação, né, quando na verdade o buraco é mais embaixo. Uma das coisas mais interessantes desse livro, que você estava falando ali, que justamente ele chacoalhou aí as questões teóricas, foi como ele demole completamente já no começo, assim, né? A história que a gente ouve, muitas vezes até ensinado em escola ou na cultura pop, na mídia, né? Você tem um programa de televisão que vai falar sobre isso, provavelmente eles vão falar desse jeito, que é o surgimento do dinheiro, né? De onde que veio o dinheiro? É um mito aí muito arraigado de que o dinheiro começou assim. As pessoas primeiro trocavam, faziam escambo, né? Eu troco a minha galinha pela sua faca, sei lá, eu tenho uma coisa que você precisa, você tem uma coisa que eu preciso, e a gente vai lá e troca uma coisa pela outra. Mas isso não era prático. Depois aí as pessoas inventaram dinheiro para poder trocar qualquer coisa por qualquer coisa. Isso é uma lorota, é uma história para boi dormir, é falso isso, né? Ele fala que, ele até brinca assim, se tem uma coisa nas ciências sociais que a gente pode provar, que já foi, e que a antropologia prova, justamente porque ela já foi em tudo quanto é sociedade que não é sociedade ocidental, né, que não opera pelas mesmas regras, é isso, assim, porque os economistas, desde Adam Smith, desde a escola clássica, enfim, eles contam essa historinha,
E eles falam, olha, antigamente era assim, né? Era um escambo, agora tem dinheiro e depois veio o crédito, né? E o Graeber fala, não, você não consegue encontrar em nenhum lugar do mundo uma sociedade que é assim. Nunca, em nenhuma sociedade, primeiro as pessoas se interagiam pelo escambo e depois veio dinheiro e depois veio crédito. Então ele fala, se tem uma coisa que foi empiricamente testada nas ciências sociais e foi cancelado, foi, né, desprovado, é isso, né? Então ele vai dizer que primeiro veio o crédito, né? As relações justamente mais próximas eram aquelas em que as pessoas tinham relações de poder pegar coisas umas às outras e trocar coisas, mesmo sem equivalência, gerando dívidas entre si, que inclusive nunca eram pagas exatamente, justamente porque a dívida mantinha essa relação de que a nossa relação tem que continuar, né? Então, se eu tinha uma dívida contigo, eu ia te pagar, mas te pagava um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Aí você depois ia me pagar, mas um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, para a gente manter a nossa relação. Pagar uma dívida completamente era até um insulto em muitas sociedades, porque significava dizer que você não quer ter mais nada a ver com a pessoa. Chega, nossa relação acabou, né? Então, enfim, essas coisas assim são muito interessantes que ele traz e realmente o projeto dele é uma coisa, tem que ser gigantesco mesmo, porque é muito ousado e muito novo, na antropologia, na economia, enfim. E tem o livro traduzido, mas eu queria deixar dois recursos também como link. Primeiro é uma aula que a economista Glaucia Kampreger, ela fez hoje mesmo, inspirada aí, também uma outra homenagem ao Graeber, ela deu uma aula de 1h30 sobre esse livro, vai ficar o link aí no YouTube que ela disponibilizou, para quem quiser estar acompanhando isso de uma forma mais rápida, que lê o livro todo, já veio antes nessa aula dela sobre o livro. E tem um texto do El Coyote também, sobre que aí é uma resposta dele a uma crítica ao livro, né? E o nome do texto é Sobre a Invenção do Dinheiro, notas sobre sexo, aventura, sociopatia monomaníaca e a verdadeira função da economia. Você vê que Que título! que título? A maioria dos textos dele é assim, né? Uma série de coisas junto e chama atenção. Recomendo que vocês leiam esse texto, que é muito bom, assim, sobre justamente essa questão. E eu acho, Michael, que de repente até pelo avançado da hora, assim, ó, a figura do Graeber, justamente como essa lista que você leu aí que eu coloquei no meu post, ele tem muita coisa para dizer sobre ele, não daria nunca para fazer justiça, mas eu acho que de repente eu posso terminar colocando mais alguns recursos em português que se podem encontrar na internet e aí para o pessoal que tiver mais curiosidade assim de buscar um pouco a obra dele que está mais facilmente acessível por essa questão da língua, né? Pode ser? Claro, claro, claro. Eu queria fazer pulando agora para um outro livro, né? É, eu li também um projeto de democracia que saiu aqui no Brasil em 2015 pela Paz e Terra. Achei bem curioso, né? A publicação desse livro. E ele vai abordar justamente a questão do Occupy Wall Street de 2011. É meio que uma espécie de relato e análise, né, que ele faz ali, política e sociológica ali, da experiência. E tem uma coisa que me chamou muita atenção na obra, que para mim foi uma novidade, apesar de acompanhar os debates, foi uma novidade quando eu li na obra, quando ele vai é, explicar, né, sobre os perfis que ele encontra dos participantes do Occupy Wall Street. E aí ele traz um elemento que eu achei muito interessante para pensar a universidade, o ensino na universidade e a maneira de a gente de permanecer na universidade, principalmente em cidades que não têm instituições públicas aqui no Brasil, né? Que me parece que a penetração da lógica neoliberal nas universidades e da maneira de financiamento do estudante nas universidades norte-americanas, né, dos Estados Unidos da América, parece estar bem enraizada a lógica do neoliberalismo, né, e financiamento privado. Ele dá uns relatos de, sei lá, da estudante de literatura renascentista italiana que sai com mestrado e trabalha no, sei lá, como uma mulher em condição de prostituição no horário, e em outro horário como atendente de lanchonete, do outro que estudou determinado assunto, é doutor, mas está ali trabalhando como taxista. Ele vai trazendo de pessoas que foram para construir o Occupy Wall Street, porque
adquiriram dívidas a partir do momento que, digamos assim, ascenderam do ponto de vista acadêmico, né? Fizeram suas graduações e pós-graduações. E isso me traz muito para a realidade, por exemplo, de Joinville, né? A gente tem a UDESC, a gente tem a UFSC, mas com, com uns cursos muito limitados para determinadas áreas, né? E as outras áreas do conhecimento estão ligadas a instituições privadas ou comunitárias, que aí o método de financiamento é privado. Então, a galera que entra numa universidade ligada ao Grupo Ânima faz um financiamento pelo Grupo Ânima e sai de lá com uma dívida brutal, né? E aí se vira como pagar. E eu achei esse elemento para pensar do livro muito possível, é muito possível fazer paralelos com a nossa realidade estudantil. Como que você entende essa questão, Peterson? Eu acho que é difícil até adicionar, ele falou muito bem, assim, né? A realidade estudantil lá é muito mais focada nos empréstimos, né? Que a pessoa acaba adquirindo na esperança de ascender socialmente, enfim, mas é algo que não está acontecendo. E aqui a gente tem outras questões semelhantes, né? Por exemplo, com enfim, com as universidades privadas, a questão da educação à distância surgindo bastante, né? É difícil comparar as duas realidades porque elas são bem diferentes, mas, como tu disse, os elementos que ele fala em termos da dívida, né, de que a nossa sociedade é cada vez mais endividada e os efeitos disso, e ainda mais agora com a pandemia, para não nem entrar nesse tema, né, são muito importantes, assim, né, como os elementos para a gente pensar como que se dá a dominação, porque o Estado acaba como o garantidor, por meio da violência, né, dessas relações de agiotagem aí, com as instituições financeiras, com a oligarquia financeira, com, enfim, né. Então, e em relação à questão estudantil, é também uma outra questão muito interessante, porque você pega, por exemplo, que ele fala sobre classes sociais, sobre como que se entende classe média, como que se entende a análise que ele faz, por exemplo, naquele livro dos Bullshit Jobs, né, sobre sobre a leitura que a direita faz. Por que a direita vive com essa história de que a esquerda liberal está no poder e tal, né? Ele faz uma leitura muito curiosa sobre essa questão de que os trabalhos nas artes, no jornalismo, no direito, enfim, acabaram se tornando mesmo muito elitistas, né? Ele fala, hoje, se você olha para Hollywood hoje em dia, todo mundo é filho de alguém, né, parente de alguém, né, você tem, ou mesmo, por exemplo, se você quer ser um colunista do New York Times, não, se você nasce, né, na classe trabalhadora, os seus filhos visualiza mais que eles vão estar ocupando esses lugares, né? Então esse ressentimento de classe surge aí que se engaja numa dinâmica muito interessante, a ponto de que a classe trabalhadora, por exemplo, ressente, digamos, o funcionalismo público, né? Até mesmo professores aí, que muitas vezes, enfim, especialmente fora da educação superior, nem não ganham tão bem, enfim, tem uma, uma vida bem complicada aí, mas, enfim, acabam ressentidos por parte da classe. Enfim, é uma coisa, é bastante coisa para discutir realmente, né? Acho que não, nem cabe aqui, assim, pela questão do tempo mesmo. Mas são várias ideias aí que ele joga nesse e em outros livros pra gente analisar várias realidades diferentes, né? Só para. Eu quero trazer mais dois pontos para a gente ir para o encerramento, Peterson. Um companheiro, acho que foi um companheiro no Twitter, né, perguntou sobre essa questão, ainda falando do livro Um Projeto de Democracia, a presença anarquista no Occupy Wall Street. Tem uma passagem do livro que ele até, da mesma forma que ele escreve títulos bem-humorados, né, para os artigos dele, quando ele descreve a situação da chegada de um cara do partido trotskista, assim, né, que sobe no palco lá, dá a linha e tal, e a galera fica meio assim, pô, que coisa é essa? E a pessoa sai, tudo os jogos ali por trás de tentar dar a direção da luta e tal. É, qual que, olhando a obra do Grab e esse diálogo um pouco, às vezes, né,
não muito claro que ele tem com o anarquismo, como tu mesmo falou, que ele se preocupa mais com o processo e tal. O que que tem no Occupy Wall Street de anarquismo? Se a gente pode pensar de anarquismo atuante lá dentro. Não que o Occupy fosse anarquista, não é esse o objetivo da pergunta, mas o que que tem de anarquismo no Occupy Wall Street? Olha, eu acho que essa preocupação do processo realmente não é de todo alienígena ao anarquismo, né? Eu acho que, de fato, a questão de garantir a participação, né, autogestão, enfim, são questões como organizar a autogestão, são questões muito antigas do anarquismo, né? E na questão do Occupy, ela se coloca como um movimento contestatório de poder de classe, né? E isso é muito interessante porque quando ele colocou, por exemplo, na entrevista que eu fiz com ele, eu questionei sobre uma coisa que ele fala nesse livro novo dele, sobre desigualdade, sobre igualdade, enfim, questão de liberdade. E ele falava muito que a questão do slogan lá do Nós Somos 99% não tinha a ver com a desigualdade, por exemplo, econômica. Ele coloca nesse novo livro dele que a desigualdade, não só nesse novo livro dele, em outro texto também que eu vou mencionar aí como referência depois, para encerrar, o que ele coloca é que a desigualdade é meio que uma pista falsa, assim, ela leva para preocupações que não são as principais. Porque ele coloca assim, o que a gente estava colocando no Occupy Wall Street não é que 1% tem muita riqueza e 99% tem muito pouca e deveria ser melhor distribuído, porque se a sua preocupação é com a desigualdade nesses termos, a coisa vira muito tecnocrática. É uma questão de, ok, vamos ajustar aqui o coeficiente de Gini, vamos distribuir melhor. Não, essa não é a questão. A questão é que aquela riqueza que 1% tinha, eles conseguiam converter aquilo em poder político e determinar sempre o processo político para os 99%. E daí essa determinação levava eles a adquirir mais riqueza, que levava eles a ainda mais controle sobre o processo político, e aquilo é o ciclo vicioso que a gente conhece da política estadunidense, mas não só, em muitos outros lugares também, né? Então, era essa questão que eles estavam atacando ali diretamente. E se você ataca o poder de classe, você está essencialmente numa questão anarquista, né? Agora, é claro que o alcance que eles queriam ter ali, né, a forma de diálogo que eles queriam ter, extrapola muito o anarquismo, massifica mesmo, né? Porque você pega outras preocupações, você pega outras questões que ele vai até trazer mais depois, né? No Bullshit Jobs, quando ele fala sobre essa questão do nosso foco no que é o trabalho, a principal massa de pessoas que estava lá reivindicando no Occupy era, por exemplo, enfermeiros, professores, né? Pessoal que tem esse trabalho que envolve muito cuidado com outras pessoas e que é muito pouco valorizado, né? E que tinham que trabalhar, sei lá, 3, 4 empregos para se manter, mesmo fazendo algo que é essencial para a sociedade. Então, colocar essas novas dinâmicas aí trazem novos elementos para essa questão anarquista, né? E assim, e por último, assim, eu acho que o último elemento é que tinha uma grande descrença de que aquilo poderia ser resolvido através da política normal, porque a política normal é que era o problema, né? Então ele coloca como um grande trunfo do Occupy, ou um grande ponto positivo, que eles não estavam ali fazendo uma lista de demandas, né? Eles não estavam ali colocando o que eles queriam do processo político, eles estavam deslegitimando o processo político. E através daquele processo que eles estavam colocando ele na prática, ou seja, mostrando na prática que era possível ter democracia direta com 2.000 pessoas numa praça, então por que a gente não tem democracia direta em outros âmbitos também? Por que a gente não tem mais democracia direta? Por que a gente não substitui, então, essa democracia representativa péssima, né, por uma democracia direta em todos os lugares, enfim. Né? Então, mexer com a imaginação ali, sem, né, tirando o curto-circuito dos movimentos sociais de imediatamente fazer demandas que aí o Estado pode cooptar, era nisso que ele estava apostando, era nessa potência que ele estava apostando ali, né? Eu acho que isso definitivamente se liga com uma história de um anarquismo que denuncia que a via estatal, a via institucional, enfim, oficial, né, do Estado burguês, não dá conta e que a gente deve imaginar outros mundos e pensar outras possibilidades. Eu acho que isso que era importante nesse momento, né, que foi inspirador para todas as outras coisas que vieram depois.
Pô, vários apontamentos para pensar. Um outro companheiro também que já teve aqui no podcast, o Cauã, ele perguntou sobre a contribuição da antropologia para o anarquismo e tal. Mas você já citou várias vezes isso no transcorrer da nossa conversa. E aí, para ir para o encerramento mesmo, Peterson, você já fez várias referências a isso. Eu gostaria que você contasse aqui para a companheirada que está ouvindo o podcast sobre esse teu contato pessoal com o David Graeber, que você esteve em Londres, né? E trocou uma ideia com ele, fez uma entrevista. Essa entrevista está traduzida. Como que foi esse contato? Porque geralmente a gente vê que essa galera assim que é reconhecida no mundo acadêmico, nos grandes meios de comunicação, parece que eles acabam se afastando do, digamos assim, da entre aspas, vida normal, né? Vida ordinária. Não, Mas não era o caso eu, dele. e- Definitivamente não. então, traga esse relato pra gente, porque eu acho que é um relato teu pessoal que eu acho que é muito potente também pra gente ir nessa perspectiva meio do Grab do processo, né? Que é parte do teu processo. Não, ele era um cara muito pé no chão, assim, sabe? E o que eu falei no começo, por isso que eu citei no começo a questão da trajetória dele, de como ele sempre fazia questão de lembrar das origens dele e contrastar o que as origens dele informavam para denunciar muito snobismo acadêmico, né? E essa questão de classe aí que prejudica. Então ele é um cara que super aproximável, assim, né? Super fácil de conversar, super disposto a ajudar com o que ele podia, muito solícito, assim, foi muito bacana de conversar com ele, foi muito tranquilo, assim, e, e assim, né, no final da entrevista ele me perguntou como estava o MST, né, então, assim, muito, muito curioso, né, as lutas indígenas aqui no Brasil em geral, aliás, como ele perguntou, muito curioso sobre como estava isso, como que estava, né, enfim, assim, foi uma experiência muito bacana e foi muita sorte para mim, uma honra, enfim, poder conhecer ele, sabendo agora que ele se foi esse ano, que eu ainda pude conhecer ele, pude conversar com ele. E o resultado foi essa entrevista aí que vai sair em breve na revista Em Tese, está traduzida assim, vai sair em português. Ah, e assim, é assim que vou lembrar dele, assim, né, como uma pessoa que estava muito disposta a ajudar e como uma pessoa que assim, como eu coloquei ali sobre as controvérsias, né, ter esse contato com ele me ajudou a entender até as coisas que eu discordava dele, mas ele continua sendo uma figura muito brilhante, assim. Então, o que eu convido, assim, muitas pessoas a conhecerem a obra dele, mesmo que discordem, por exemplo, da linha teórica sobre o que ele traz para a militância, enfim, eu acho que existem muitas coisas que são questionáveis mesmo, por uma série de questões, mas o que ele traz é muito prolífico assim para o pensamento, né? Para você ter uma noção, naquele livro que eu falei da teoria de valor, ele traz uma teoria de ação política, né? Uma definição de ação política que ele precisou pensar porque lá não existia esfera pública, digamos assim, como a gente a conhece aqui, né? Tudo muito a política lá funcionava mais por fofoca, enfim, e aí ficava difícil de analisar isso com as ferramentas da teoria política que ele encontrava. Então ele bolou uma outra noção de ação política, do que é ação política, para tentar entender como a política ocorria lá. Isso para tentar entender, por exemplo, o legado da escravidão no interior de Madagascar. E um companheiro meu do doutorado, por exemplo, ele estava pesquisando celebridades, a influência das celebridades na política brasileira. E aí eu vi que esse conceito dele de ação política podia ajudar ele, e de fato ajudou. Ele veio comentar, inclusive, isso comigo no Facebook, como ajudou ele a montar o objeto dele, né? Então, para tu ver como, assim, ó, nesse livro novo dele, ele fala, por exemplo, como que o nosso... Por que a gente se preocupa tanto com a desigualdade, né? Voltando um pouquinho nisso. Por que isso virou um termo-chave que, enfim, abrange as coisas? Porque isso surgiu da interação entre os indígenas, né, das Américas e os povos europeus, porque quando os povos europeus foram para lá, os indígenas criticavam muito a falta de liberdade dos povos europeus. Falavam, pô, vocês são muito hierárquicos, cara, aqui a gente não... Entendeu? Aqui a gente tem nossos processos, a gente se conversa entre a gente e tal, e a gente ri dos nossos superiores, dos nossos líderes, dos nossos delegados, enfim, né? Vocês obedecem, vocês o que é, vocês apanham, vocês... É péssimo o jeito que vocês vivem, vocês não têm liberdade. E essas críticas viajaram, inclusive, para a Europa. Essas críticas indígenas viajaram para a Europa e desaguaram numa teoria
de que perder essa liberdade foi necessária para o avanço econômico da Europa. E aí que vem, inclusive, toda aquela ideia de estágios de desenvolvimento e tudo mais, né? De que depois foi para o evolucionismo na antropologia, aquela coisa toda. Então, para você ver como... e aí, por isso que, né, a nossa teoria não suporta essa crítica à autoridade e transforma isso numa crítica técnica à desigualdade. Quando, na verdade, a questão não é tanto a riqueza, mas os indígenas falam, pô, por que vocês deixam a diferença de riqueza entre vocês fazer com que quem tenha mais riqueza possa mandar em quem não tem? Por que uma coisa se transforma em outra? Essa transformação não é automática, né? Então, para tu ver, assim, ó, é uma pessoa que... E isso foi um dos últimos projetos que ele estava trabalhando. Tem um outro texto que ele estava escrevendo com um arqueólogo, David Wengrow, que chama Como Mudar o Curso da História Humana. Esse também está traduzido para português. Muito legal, é um recurso muito interessante para as pessoas olharem. Tem um outro texto dele sobre o bullying também, sobre o que ele chama de estrutura fundamental da dominação. Não poderia recomendar mais esse texto, inclusive ele foi tão importante que eu traduzi ele no meu blog, porque ele estava disponível em inglês. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui para encerrar, assim, né? É uma figura que a cada texto ele te faz pensar as coisas de jeito diferente. Acho que todo mundo que trabalha com teoria social, todo mundo que está querendo entender melhor o mundo, as nossas relações, enfim, se beneficia de ler alguma coisa dele porque sai disso com outra visão das coisas, sai disso pensando, questionando as coisas. E é uma pessoa que fez isso com bastante humildade, assim, sempre querendo contribuir com os movimentos que ele participava, sempre aí em solidariedade com as lutas. E essa é a imagem aí que eu tenho desse cara que vai ficar aí marcado e vai reverberar aí entre os anarquistas, na academia, enfim, mas com todo mundo que quer construir um outro mundo, né? Que imagina um outro mundo, eu acho que ele fez contribuições essenciais. Peterson, só tenho a agradecer a tua participação aqui para a gente fazer memória ao companheiro David Graeber, que se foi no dia 2. Eu me agradeço o convite, cara. Muito obrigado mesmo. Essa vai ser... Tu já fica aí, já marca aí um pré-convite para quando você quiser retornar aqui e trazer algum outro tema que você tenha pesquisado ou trabalhado aí, fique à vontade, o podcast vai estar aberto para você, companheiro. Obrigado. Convidamos todos e todas que tiverem condições de ler a obra do David Graeber, corram atrás, vale muito a pena, né? O que tiver de material publicado por editoras independentes, procurem valorizar essas editoras, e o que tiver pelas grandes corporações do mercado editorial, né? Fique à vontade também para compartilhar os PDFs, porque é bem importante a gente fazer circular esses artigos. O companheiro Peterson vai passar uma lista de materiais que ele citou aqui, inclusive em português e em inglês, para a gente disponibilizar aqui na descrição do episódio, tá? Então, Peterson, encerramos aqui. Muito obrigado, companheiro, e espero que todos e todas que tenham ouvido aí possam também trazer algumas contribuições para a gente fazer memória ao companheiro que se foi. Valeu, galera. Obrigadão.